Olá, eu quero contar para vocês um testemunho de um Deus real, de um Deus fiel, de um Deus que é recompensador daqueles que o buscam, de um Deus que tem pensamentos muito mais altos e muito mais preciosos ao nosso respeito do que nós mesmos. E antes de começar, eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero ler Lucas, no capítulo 18, no versículo 27, diz assim: Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Logo que eu comecei a me planejar para fazer a prova do OAB, eu comecei a receber das pessoas que me rodeavam palavras muito frustrantes, palavras de frustração. Eu ouvia coisas como: nossa, fulano fez 5 vezes e não passou. Nossa, fulano fez 7 vezes e não passou. A prova é difícil, hein? Passar de primeira não vai, não. Você tem que pôr na sua cabeça que de primeira você não vai passar. Você é estudioso igual fulano, porque se você não for, você não vai passar. Você é estudiosa na faculdade, porque se você não for, você não vai passar. As pessoas, elas não têm noção do quanto elas machucam aquele que está se planejando para uma batalha. Então, eu, diante daquilo, em contrapartida, frente a todas essas palavras de frustração que me diziam, eu tenho um Deus que é meu amigo. E esse Deus disse para mim assim, ó: Samela, eu estou pronto. Eu estou preparado para te dar os arcos mais fortes para você guerrear. Eu estou esperando você reagir. Porque senão eu não posso fazer sozinho. Eu estou esperando você colaborar comigo. E no momento em que você colaborar comigo, eu vou te dar os arcos mais fortes para você guerrear. Gente, então eu aceitei aquelas palavras de Deus. E eu comecei a me esforçar e a me organizar para fazer essa primeira fase da OAB. Lembro-me de não ter ido passar as férias, abdiquei das minhas férias para poder estudar para essa prova. E Deus dizia: olha, filha, ainda que você esteja se sentindo só, agora é só eu e você. E é um tesouro nessa tua solidão. É só eu e você. Gente, então eu fiz a prova da primeira fase e pela glória de Deus, pelo nome do Senhor, eu consegui passar nessa primeira fase. Então, depois de passada nessa primeira fase, iniciava uma fase muito mais difícil. Iniciava uma montanha muito mais complexa, que era a segunda fase. Era uma fase muito difícil, muito complicada. E Deus, eu comecei a chamar novamente para a minha batalha, porque sem Deus, gente, eu não consigo fazer nada. Os meus planos são regidos por aquilo que Ele determina. Então eu chamei Ele para a minha batalha, chamei, Senhor, comecei a clamar por ajuda. E a minha primeira decisão, a minha primeira atitude era: qual professor escolher? Eu fiquei em dúvida entre 2 professores. Um professor que eu gostava muito das aulas e um outro professor que eu não gostava muito. E ali, ao pedir uma orientação de Deus, eu direcionei e fiquei com aquele professor que eu não gostava muito. Só que no decorrer, eu comecei a encontrar dificuldades na didática daquele professor. E aí eu comecei a questionar Deus. Eu falei: Senhor, por que o Senhor me fez escolher esse professor? Por que o Senhor me fez escolher esse professor? E aí o Senhor falou no meu coração as seguintes palavras: Samela, eu fiz você escolher esse professor, porque eu não quero que você confie no professor. Eu quero que você confie em mim. Eu quero que você dependa de mim e entenda que só eu posso te dar essa aprovação. Gente, depois daquilo ali, eu comecei a ter mais paz enquanto ao professor. E comecei a estudar, só que eu fui encontrando muita dificuldade no fazer peça, no resolver questão. Eu encontrava muita dificuldade. E o mais incrível, assim, o mais difícil é que quando você se concentra para estudar, há muralhas que se levantam, há coisas que acontecem para te frear, para impedir que você estude, para que você esteja com o emocional abalado e não consiga fazer o que você tem que fazer.
E novamente aquele meu amigo, meu Deus, que me acompanhou, que me auxiliou, disse para mim assim: Samela, ainda que te firam, ainda que te machuque, e ainda que você chore, e ainda que você se rale toda, não deixe de ultrapassar a muralha. Não deixe de ultrapassar a muralha. E aí, gente, ali eu comecei a ter mais força, a pegar força. Só que vinha perturbação do eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, é pouco tempo, não vai dar certo, eu não sou inteligente. Essas palavras, gente, que sempre tentam frear aquilo que Deus tem para nossa vida. Eu fiquei tão perturbada, gente, que eu fui conversar com o meu pastor. E o meu pastor disse: Samela, descansa. Deus quer que você descanse no colo dele. Gente, eu comecei a ter paz. Outra vez. E aí, eu via, Deus me colocou diante de um vídeo de um pastor. E nesse vídeo o pastor contou a história de um homem que Deus mandou ele empurrar uma pedra. E ele empurrava aquela pedra e aquela rocha não saía do lugar. Então o inimigo colocou coisas na cabeça dele, dizendo que ele não era capaz, que ele nunca ia conseguir tirar aquela rocha do lugar, que ele nunca ia conseguir tirar aquela rocha do caminho, que o trabalho dele estava sendo em vão. Então aquele homem voltou frustrado para casa, voltou triste para casa. E esse homem disse assim, começou a questionar Deus: Senhor, por que eu não consigo? Por que essa rocha não sai do lugar? Por que o Senhor me mandou empurrar essa rocha, sendo que ela não sai do lugar? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho força suficiente. E naquele dia, Deus falou para ele assim: filho, o que foi que eu mandei você fazer? E ele disse: o Senhor mandou eu empurrar a pedra. E ele disse: certo, filho, eu mandei você empurrar a pedra. Tirar a pedra do lugar, sou eu que vou fazer. Gente, depois daquele dia, depois que eu vi essas coisas, depois de tantos sinais de Deus, eu comecei a ter força, eu comecei a superar, eu comecei a ter força de onde eu achei que eu não tinha, eu comecei a ter capacidade, a ver uma capacidade da qual eu achei que eu não tinha. Eu comecei, gente, a fazer as peças, eu comecei a resolver as questões. Eu comecei a desenvolver, eu comecei a estudar e a revisar da forma com que eu estava planejando, porque Deus estava comigo. Deus estava segurando na minha mão, e segurava na minha mão, me sentava e dizia: eu estou com você, eu estou com você e você vai conseguir. Então eu lembro de ter tido um sonho, e nesse sonho eu via o meu nome na lista. E aí eu fiquei muito impactada com aquele sonho. E eu falei: Senhor, será se isso vai acontecer? E aquela dúvida que a gente fica, mas o Senhor venceu, me fez vencer, me ajudou a vencer até o meu complexo de inferioridade. E aí, gente, Deus disse assim: olha, fui eu que estava com você quando tudo começou, e que estarei com você quando tudo terminar. Eu vou lhe dar a segurança que você tanto espera. Não pare, continue. Não pare, continue. Ultrapasse essa muralha. Ultrapasse essa muralha. E aí, gente, eu comecei a ficar mais tranquila, a ponto de todo mundo estar tranquilo, tá agoniado ao meu redor. E eu tranquila, eu falei: já estou ficando preocupada. Então, no dia da prova, eu cheguei 1 hora antes e começou a vir as perturbações no meu coração. Lá na hora da prova, lá 1 hora antes da prova, eu comecei a ficar nervosa e comecei a chorar. Então, eu comecei a orar. Eu fechei os meus olhos, abaixei a minha cabeça e eu disse: Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço, se materialize aqui comigo e traga para minha vida paz, traga para o meu coração tranquilidade, traga para o meu coração calma. Senhor, eu vou saber que Tu estás comigo, eu vou entender que a Tua presença está comigo. Se eu sentir paz, tranquilidade, se eu sentir muita paz e muita calma, eu vou sentir que Tu estás comigo. Eu falei: Senhor, eu vou abrir os meus olhos, e quando eu abrir os meus olhos, eu quero sentir uma paz, uma tranquilidade, uma calma que excede a compreensão humana. Então,
Quando eu peguei aquela prova, quando eu abri os meus olhos, eu olhei para aquela prova e eu disse: você vem contra mim com o natural, eu vou contra você, em nome do Deus Todo-Poderoso, ao qual você desafiou. Então, quando eu comecei a fazer aquela prova, gente, eu comecei a fazer ela com muita calma, muita tranquilidade. E eu comecei a perceber que Deus estava comigo. E Deus começou a clarear a minha memória, clarear o meu entendimento, começou a fluir, eu comecei a achar os artigos que eu precisava, eu comecei a entender, a prova começou a ficar fácil diante de mim, porque Deus estava comigo. Quando eu saí daquela prova, eu saí tranquila. E eu saí, tinha umas amigas minhas na porta. E aí a gente conversou: gente, você fez mandado de segurança? E eu falei assim: fiz. E foi aquela alegria, a gente acertou a peça. Porque são 5 questões e uma peça. As 5 questões valem 5, a peça 5. Entendeu? Então, assim, acertar a peça era muito bom, porque precisava de 6 para passar. Então eu voltei para casa muito alegre, fui para a igreja, da igreja eu recebi uma ligação de uma amiga minha. E essa amiga minha falou assim: Sâmela, como foi a prova? Eu falei: gente, eu gostei da prova. E ela falou: você fez que peça? Eu falei assim: eu fiz mandado de segurança. E ela: amiga, não é mandado de segurança, é ação ordinária com tutela. Gente, naquela hora, meu coração começou a sofrer. Naquela hora deu-se início a um deserto. Porque errar a peça, como eu havia errado, era sinal de que eu não teria passado. Quando você erra a peça, você não consegue pontos suficientes. Porque tirando 5 nas questões, errada a peça, você zera. E ali, gente, iniciou o meu deserto. Eu voltei para casa, eu me ajoelhei, eu chorei nos pés do Senhor. Os dias foram passando e eu continuei a chorar nos pés do Senhor. Eu chorava todos os dias, sabe, a ponto de eu estar tão repetitiva que ninguém queria mais me escutar. E aí eu ia pro colo do Senhor e eu dizia para Ele, contava para Ele a minha dor. E Ele estava ali, colhendo cada uma das minhas lágrimas, cada um dos meus choros. As pessoas diziam para mim: Sâmela, mas você está chorando até hoje por causa disso? E eu continuava chorando, eu não estava compreendendo. Ao ponto de eu começar a ficar envergonhada diante de Deus, por estar chorando por aquilo, por ainda estar chorando por aquilo, por estar paralisada diante da minha vida. E eu chorava. E aí eu lembro-me de chorar diante dele, chorar muito, um dia de joelhos, aqui dentro do meu quarto, porque era um deserto. E era um deserto composto somente pelo meu quarto, a porta fechada, os joelhos no chão e o meu Deus. E eu chorava, falei: Senhor, e aquele sonho? Aquele sonho era só para me dizer que eu não havia passado. Então eu lembro de não questionar Deus, eu não questionava Deus. De dizer: por que eu não passei? Eu não cheguei a falar isso para Deus. A única coisa que eu falava para Deus era: arranca essa dor do meu coração. Arranca essa tristeza do meu coração, porque eu não estou me sentindo bem, estando triste diante do Senhor. Eu sei, Senhor, e eu compreendo que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ainda que ela não seja igual à minha. E se o Senhor não quis, o Senhor quis que eu errasse a peça, eu aceito, Senhor, eu entendo. Agora eu te peço, me ajuda a ficar alegre diante dessa circunstância tão grande, tão dolorida, tão difícil, porque eu havia me esforçado muito. Lembro de um dia estar de joelho dentro do meu quarto, e aí eu estava de joelho, orando, chorando por causa disso, pedindo força para Deus me livrar, para Deus me ajudar. E aí tem uns papéis da minha Bíblia, tem umas páginas de uma Bíblia minha mais antiga que são soltos. E essa Bíblia, esse papel voou. E quando esse papel voou, eu estava no meio da oração, eu estava na frente do ventilador, esse papel voou e grudou na parte de trás do ventilador. E quando ele grudou na parte de trás, começou um barulho, e aquele barulho começou a me incomodar. Quando aquele barulho começou a me incomodar, eu peguei o papel, que eu olhei
estava exatamente em Lucas 18, versículo 27, que dizia: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Esse papel aqui voou, e nele estava grifado: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Naquele dia eu senti que os braços de Deus estavam comigo dentro daquele quarto. Naquele dia eu senti que a mão do Senhor me envolvia e que Ele cuidava do meu coração, que Ele colhia as minhas lágrimas, Ele secava as minhas lágrimas e o meu coração. Só que eu não entendi qual era a grandeza desse versículo. Eu só entendi naquele momento que Deus estava ali, estava comigo. Eu lembro de dias eu dizer para Deus assim: Senhor, deixa eu ficar quietinha aqui no teu colo. Deixa eu chorar aqui na tua presença. Deixa eu só chorar aqui no teu colo, porque aqui é o único lugar que eu sinto bem, que eu me sinto bem. Sabe, pessoas jamais poderiam compreender aquilo que eu estava sentindo. Então começou uma movimentação para que fizesse, que a banca aceitasse o mandado de segurança. Só, gente, que eu estava diante do histórico de uma banca muito carrasca, de uma banca inflexível, de uma banca que havia feito uma pegadinha para induzir os candidatos ao erro, a fazer essa errada. De uma banca completamente inflexível. Eu estava diante de um Golias que ria de mim, porque eu tinha errado aquela peça. Era esse Golias que estava diante de mim, e eu confesso para vocês que muitas vezes eu não acreditei, devido ao histórico da banca. E não só eu, as pessoas que me rodeavam também não acreditavam que a banca mudaria de ideia, sendo que ela tinha feito aquela pegadinha justamente para confundir, para induzir os alunos ao erro. Então as pessoas ao meu redor não acreditavam e eu escutava: Sâmela, da próxima você passa. Sâmela, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Sâmela, na próxima eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Poxa, Sâmela, você estudou tanto, você se esforçou tanto e não passou. Gente, eu me esforcei bastante mesmo. Eu me esforcei muito. E por isso, às vezes eu fiquei incrédula diante daquela circunstância, diante daquela muralha, diante daquele gigante que se colocou diante de mim. Fazia tanto calor, gente, tanto calor, que eu estudava à tarde, com a roupa toda molhada, porque eu tinha que ultrapassar a muralha. E eu ficava: Senhor, me ajuda a ter alegria. Então eu fui num congresso, e nesse congresso eu tinha esquecido, eu pedi para Deus para eu esquecer, e eu realmente não estava mais com aquilo na cabeça, mas toda hora eu lembrava do dia 6 de outubro, que era o dia do resultado. Então, naquele dia, eu fui pro congresso, e quando chegou lá no congresso, no dia 2 de outubro, minha amiga, eu mandei um negócio no seu celular, e eu olhei assim, eu falei assim, eu olhei no meu celular, e eu: amiga, eu tô sem internet, o que é? Ela falou assim: vão corrigir o mandado de segurança. Naquela hora, gente, uma voz dentro de mim começou a bradar: os impossíveis dos homens, filhas, são possíveis para mim. Os impossíveis dos homens, filhas, são possíveis para mim. Eu estava diante da derrubada de uma banca que nunca dá o braço a torcer. Eu estava diante de um Golias no chão. E então começou aquela agonia, aquela esperança renascendo, e aí chegou o grande dia, o dia 6 de outubro. E eu dizia só uma coisa para Deus: Senhor, há mais uma vontade sua aí pela frente. Se ela não foi igual a minha, me ajuda a superar. Se ela não foi igual a minha, me ajuda a superar. Eu tive uma amiga que disse assim: Sâmela, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o fim. Então, no dia 6 de outubro, gente, eu saí. Quando eu cheguei em casa, meu celular começou a tocar e eu já sabia que esse resultado ia sair. Eu fiquei: gente, será que alguma pessoa tem coragem de me ligar só para dizer que eu não passei? E aí, quando eu abri, eu falei: não, eu não vou atender, eu vou abrir, eu quero abrir.
e ver o que Deus tem para mim naquele resultado. Gente, quando eu abri aquele resultado, o meu nome estava lá. O meu nome estava naquela lista. E aí o Senhor começou: os impossíveis dos homens, filha, são possíveis para mim. O Senhor começou a me dizer: os impossíveis dos homens, filha, são possíveis para mim. Gente, eu vi Deus com os meus próprios olhos. O meu coração experimentou o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, nem o que jamais penetrou em coração humano. O meu coração foi tomado de uma alegria tão grande, foi tomado de uma alegria tão grande, que eu só conseguia agradecer, louvar e adorar um Deus que recompensa aqueles que o buscam. Um Deus que envergonhou a incredulidade para colocar uma coroa na minha cabeça. Um Deus que derrubou o gigante, a FGV, para colocar o meu nome naquela banca, naquela lista. Quando eu vi o meu nome naquela lista, eu experimentei a fidelidade de Deus. Quando eu vi o meu nome naquela lista, eu experimentei o poder de um Deus que, quando promete, Ele não falha, Ele não tarda. Sim, eu passei de primeira, sim. Aqueles que disseram que eu não passaria de primeira, eu passei de primeira, sim, porque o meu Deus é o meu amigo. O meu Deus é o Criador do céu e da terra. O meu Deus, Ele faz aquilo que ninguém acredita que Ele faz. Ele me surpreendeu porque Ele é um Deus de surpresas. Ele me surpreendeu porque Ele é um Deus de surpresas. E Ele ama realizar os desejos do nosso coração. Aquele nome naquela lista representou uma grandeza de Deus, representou que todos viram quem era o meu Deus. Aí eu já começava a receber, parabéns assim: nossa, Deus é fiel, derrubou a FGV. Deus é fiel na sua vida. Agora eu vejo Deus na sua vida. Agora eu olho, eu sei quem é o teu Deus. Nossa, você passou fazendo um mandado de segurança. Sabe por quê, gente? Porque desde o início, Deus estava comigo. A Bíblia diz que coloque Deus no início e Ele cuidará do fim. A Bíblia diz: coloque Deus no início e Ele cuidará do fim. Eu quero dizer para você que está escutando os outros dizer que você não vai conseguir, você vai conseguir. Você só precisa fazer diferente dessa vez. Chama Deus para a batalha. Chama o Criador do céu e da terra para batalhar com você, para te ajudar. Gente, eu fiz a minha parte, porque a minha parte era estudar. Ele me auxiliou. Ele não podia fazer por mim. Eu estudei e Ele me auxiliava, mas chegou um ponto de que eu tive que sair de cena. Que nenhuma quantidade de estudo poderia fazer aquilo que Ele fez. Que foi fazer a banca aceitar o mandado de segurança e corrigir a minha peça. Eu sou grata a Deus e eu dou a glória para Ele. Porque quando eu saí de cena, Ele atuou e Ele atuou com excelência. Eu quero dizer para você: não desista, não desista. Não são as pessoas que vão determinar a quantidade de capacidade que você tem. É Deus que vai te fazer encontrar capacidade que você não imaginava que tinha. Ainda que você esteja no meio de uma dificuldade, que seu emocional esteja abalado, não pare, não freie, continue. Deus me trouxe até aqui. Deus me fez fazer esse testemunho para te dizer que Ele é real, Ele é fiel. E quando Ele planeja a sua aprovação, nada pode se levantar, nada pode impedir que Ele faça, que Ele realize e que Ele te aprove. Os soldados, eles se preparam para a batalha, mas a vitória vem de Deus.
Ele me deu em sonho, ele falou para mim que não era professor, só ele poderia me dar essa aprovação e ele me deu. E eu creio que ele vai dar essa aprovação para você também. Chama ele para a batalha, fala para ele te ajudar. E eu tenho a plena convicção de que ele vai te ajudar. Eu abençoo hoje a sua vida e te encorajo. Volta a batalhar, volta a guerrear, mas dessa vez será diferente. Chama Deus para fazer com você, chama Deus para batalhar com você. Ele quer te ajudar, ele está pronto para te dar os arcos mais fortes para guerrear. Eu abençoo a sua vida hoje e digo, Deus é fiel. E eu agradeço a Ele. Em nome de Jesus, você vai conseguir, você vai conseguir. Se você parou ou desistiu, volte, porque você vai ser aprovado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.